Boa tarde. Nesta tarde, uma pequena reflexão na palavra de Deus que me chamou muita atenção. Foi sobre a passagem de Zaqueu. Quando Jesus entrava em Jericó, e sempre onde Jesus passava, a multidão o seguia constantemente. Não deixavam Jesus sequer um minutinho em paz, Jesus um minuto só, porque as obras que Jesus fazia despertavam a atenção de muitos. As obras que Jesus andou fazendo neste mundo despertou a necessidade dos mais frágeis, dos mais fracos, dos mais pobres, dos mais desprovidos em seguir a Jesus. Eu, abrindo a palavra de Deus nessa tarde, eu abri aqui em Lucas 19, que relata a história de Zaqueu, muito conhecida no meio do povo cristão, porque Zaqueu era um homem de pequena estatura e a multidão que seguia Jesus era imensa, era uma multidão que você não alcançava com seus olhos ver quem era a pessoa que aquela multidão estava seguindo naquele exato momento. Bem, Zaqueu não teve outra alternativa. Ele subiu numa árvore. Existem pessoas que podem subir num banco, num tamborete, numa mesa, num poste, para ver algo em que sua estatura não alcança. Então é preciso de uma ajuda, assim, algo mais potente, que possa nos elevar e possamos ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. Foi o caso de Zaqueu. Zaqueu tomou a iniciativa de eu quero ver o que está acontecendo no meio dessa multidão, pois falam tanto desse Jesus e eu preciso vê-lo. E Zaqueu subiu naquela árvore e ficou espiando à distância. E a multidão sempre oprimia Jesus, sempre estava ali contrita, não é? E Jesus também não tinha aquela visão muito ampla das pessoas que mais necessitavam ele. Porém, como Jesus tem a onisciência, a onipresença, a onipotência, por ser filho de Deus, Jesus conhece a necessidade de todos aqueles que o cercavam. Jesus conhecia também quem se doava 100% para ele. Jesus buscava as pessoas que rasgassem o seu coração, que abrisse, que a fé fosse maior do que suas práticas, do que suas obras, seus feitos, seu nome, sua fama. Jesus quer ver o interior do coração. Foi assim com Zaqueu. Quando Jesus olhou para aquela árvore, o olhar de Jesus cruza-se com o olhar de Zaqueu. E não precisou Zaqueu falar, não precisou Zaqueu chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu quero te conhecer. Olha, Senhor, eu preciso ter um momento contigo. Não, absolutamente. Zaqueu, quando olhou para Jesus, e Jesus olhou para Zaqueu, que aquele olhar se cruzou, houve algo muito mais do que extraordinário. Houve uma apresentação e o Deus Jesus Todo-Poderoso simplesmente chega para Zaqueu e diz assim: Zaqueu, não vai existir mais nenhuma duvidazinha no teu coração. Zaqueu, não vai existir nenhuma barreira que venha impedir de você ter este encontro comigo. Quando Jesus olha para ele e faz: desce, Zaqueu. Mas quem apresentou Zaqueu a Jesus? Quem chegou e disse: olha, Jesus, esse homem aqui é um cobrador de impostos. Olha, Jesus, esse homem vive de fraudes. Jesus, esse homem vive de escravizar o povo, do oportunismo, Senhor. Ele é rico às custas da miséria alheia. Mas Jesus não estava atento para isso. Jesus estava atento para Zaqueu, o homem que correu, o homem que subiu numa árvore, poderia até Zaqueu cair dali, mas um homem que fez sacrifícios e abriu e disse: eu quero ver Jesus, eu quero ver esse homem. E quando Jesus disse: desce, Zaqueu, não houve nenhuma apresentação antes. Ninguém disse: este é o Zaqueu, cobrador republicano, cobrador de impostos. Esse é Zaqueu, fraudulento. Não, a multidão, muitos daquela região já conhecia bem quem era Zaqueu, conhecia a capacidade de Zaqueu, mas Jesus não estava interessado nas práticas de Zaqueu, no que Zaqueu vinha praticando, no que Zaqueu vinha ali
demonstrando aquela pessoa egoísta que só pensava nele, quanto mais tivesse ele queria. Não, Jesus pensou no desejo interior, íntimo, no desejo forte que tinha no coração de Zaqueu, em ver Jesus, em conhecer Jesus. E quando Jesus fala assim para Zaqueu, desce, Zaqueu, porque hoje me convém entrar na tua casa. E Zaqueu então se prontificou, disse para Jesus, vem, eu te hospedarei. E a multidão, obviamente, disse, o que tem Jesus com este homem? Um homem que é fraudulento, um homem que oprime o povo por causa dos impostos, um homem que quer tirar a todo custo das pessoas a riqueza, ficar rico ilicitamente. E Jesus então disse, me convém, porque hoje, Zaqueu, houve salvação nesta casa. E não foi diferente. E quando Jesus fala isso, Zaqueu automaticamente diz, ó Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. E se alguma coisa ilícita dos bens eu peguei, eu devolverei. Quer dizer, Zaqueu já estava se justificando para Jesus, dizendo que ia ser justo, ia ser mais complacente com o povo, não ia oprimir o povo. E principalmente muita gente da parte daquela multidão que acreditava em Jesus, Zaqueu falou, se referindo justamente às suas práticas ilícitas. E Jesus brada, hoje houve salvação nesta casa. Qual é a minha reflexão para essa mensagem de Zaqueu? É que Jesus, Filho de Deus, ele é tão lindo, tão único, tão singular, né? Ele não nos olha com o olhar dos pré-julgamentos, ele não nos olha com o olhar de alguém que tem uma visão negativa ou positiva ao nosso respeito, porque Jesus não vai atrás dos elogios. Jesus jamais vai galardoar, ajudar, abençoar, porque todo mundo acha bonzinho, porque muita gente acha legal, porque muita gente acha perfeito, porque muita gente aprova aquela pessoa aparentemente. Jesus não está olhando pela tua ótica. Jesus também não vai condenar, não vai privar qualquer pessoa, dependendo da sua vida ilícita, errada, sua vida condenada, né, aparentemente por muitos ali, sua vida prejulgada. Jesus também não vai condenar a pessoa porque A, B, C, multidões, pessoas, grupinhos acham ou dizem que você é desse jeito, que você é desta forma, que você procede deste modo. Não. Isso não vai pesar nunca no julgamento de Jesus. Isso não vai pesar nunca na análise que Jesus tem ao nosso respeito, faz ao nosso respeito, nas convicções que Jesus tem, nas coisas que Jesus também tem determinado para nós. O que Jesus quer, independente do que façamos, é que haja arrependimento dentro de nós. O que Jesus espera de cada um de nós é que haja uma consciência do desejo de querer, de vivenciar e de buscar a paz, de buscar o perdão em Cristo, porque é dele que provém todas as coisas. E eu me peguei hoje pensando justamente sobre isso. Zaqueu era o cobrador de impostos, era o egoísta, era corrupto, chefe dos publicanos, só pensava nele, era rico. Mas vamos levar para um outro ângulo também. E as pessoas que têm um conhecimento da palavra, que diz viver a verdade da palavra de Cristo, diz ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade nos liberta, a verdade nos enche de um conhecimento sobrenatural, de nos analisarmos como estamos procedendo, como estamos
caminhando, né? O que estamos fazendo para o bem do próximo diante dessa pandemia que estamos vivendo, desse caos instalado, desse conflito? O que fazemos? O que fazemos para o nosso próximo, para o nosso irmão? Como nos comportamos diante dessa dificuldade que está invadindo lares, pessoas, seres humanos, não é? Carentes, necessitados, que estão perdendo tudo. Seu ganha-pão, seu salário, seu trabalho, sua vida social. Pessoas que estão mudando radicalmente de patamares, passando até por momentos de provações, estão sendo provados de como se comportavam na fartura e agora na escassez. E muitas vezes, talvez eu não possa contribuir, materialmente falando, de uma forma tão eficaz que atenda a necessidade total, 50%, que atenda a necessidade das pessoas de uma forma que venham tirá-los do sufoco. Mas eu posso, com amor, com dedicação, com a palavra de Cristo em mim, me preocupar mais com meu irmão, procurar saber a cada dia, todos os dias, como ele está passando. Às vezes, eu posso ter o pão e dividir. Isso é bíblico, isso é um fato. Eu tenho, eu divido com meu irmão. Mas caso eu não tenha, eu acho que o amor supera. O amor dá mais ânimo, esperança, vida. E as pessoas estão vivendo no egoísmo, numa falta de amor, numa falta de dedicação. O que vale é o pré-julgamento, o que vale é o rancor, o que vale é a ira, o que vale é o ódio. Estão se despojando do amor de Cristo. A palavra é esta. Se despojando do amor de Cristo, vivendo de aparência, vivendo de um falso amor, de uma falsa crença. Mais do que isso tem a ver com Zaqueu. Com a história que você acabou de falar de Zaqueu. Justamente isso. Zaqueu, materialmente, não precisava de Jesus. Ele não precisava de Jesus. Tudo ele tinha à base da falcatrua. Mas a necessidade espiritual fala mais alto. Fala mais alto. E só bastou um cruzar de olhar que Zaqueu sentiu a diferença, para haver uma mudança nele. Zaqueu sentiu a necessidade de mudar e de confessar. Confessar quem de fato ele era, até aquele momento, quem de fato ele foi. E a partir daquele dia, a partir daquele encontro, ele iria mudar. Ele iria ser outra pessoa, ser mais justa. Então eu chamo você para refletir nesta tarde. Em quem você tem praticado a injustiça? Com quem você tem praticado a injustiça? Com quem você é ausente? Com quem você não se preocupa? Estender as mãos faz parte do amor de Cristo. Dar uma palavra de vida, de amor. Olha, eu me preocupo com você. Olha, eu quero saber como você está. Como você vai passando. Ouvir um pouco mais as pessoas. Ajuda a descarregar um peso, um fardo que carregamos a cada dia, a cada momento, diante dessas circunstâncias. E eu falo diretamente para você nesta tarde. Vá se despojando do seu eu. Que este momento sirva de exemplo. Que pode te faltar o pão, pode te faltar o carro. Nem de carro você está podendo andar em determinados países, em determinadas regiões. Mas pode te faltar o pão, pode te faltar o carro, vai te faltar o dinheiro. Mas que não falte a boa palavra. Que não falte o bom amigo. Que não falte a fé. Que não falte em você o conhecimento. E o reconhecimento de que precisamos a cada dia uns dos outros e viver em Cristo, nos despojando, a cada dia tirando de nós, poldando. A vinda de Jesus está muito próxima e precisamos ter esse reconhecimento. Precisamos chegar a este ponto
o qual estamos sendo levados para o reconhecimporque, porque ainda dá tempo de você se arrepender, de você rever seus conceitos, de você fazer uma autoanálise como Zaqueu fez. Eu vou restituir. Aonde você tem faltado? Aonde você tem negligenciado? Aonde o teu eu tem te levado? Até onde o seu ego tem sido massageado materialmente? A dureza do coração está impedindo que Jesus penetre nesta área e faça de você uma pessoa melhor. Porque quando Jesus entra, somos melhores. Temos que ser melhores. Se não há transformação, se não há uma melhora, se não há uma renúncia, se não há um reconhecimento, se não há perdão, se não há amor, se não há vida em Cristo, inútil você estar seguindo a Cristo. Inútil você se diz cristão, porque o cristão tem que fazer uma diferença. O cristão faz a diferença no seu meio que vive, dentro do seu contexto social, com as pessoas que te conhecem de perto e de longe. Tem que ser feita esta avaliação. E eu te peço hoje que, em nome de Jesus, você tenha esse reconhecimento que Zaqueu teve, em dizer assim: Senhor, eu restituirei. Ele falou assim: eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. E aquilo que eu fraudei, eu vou retribuir 4 vezes mais. Você tem essa capacidade de distribuir o que você tem com os mais pobres, com os necessitados? Olha, que não é só o lado material. Às vezes tem pessoas que pensam assim: eu vou dar 1 quilo de feijão. Eu vou dar uma feira básica, tá? Tudo bem, você está matando a fome material. Mas, por outro lado, as tuas obras não vai te isentar do verdadeiro reconhecimento, da verdadeira mudança em Cristo Jesus, da verdadeira libertação. Eu, dando uma feira básica, eu vou me livrar de todos os problemas, vou restituir. Mas Deus bradou: hoje veio salvação para esta casa. Porque Jesus não viu que só foi aquela pronúncia de Zaqueu, foi dos lábios para fora, não. Jesus viu que aquela manifestação de Zaqueu era de dentro para fora. Externava uma mudança. Externava de Zaqueu uma transformação. Se ele teria capacidade de dar metade dos seus bens, restituir a quem ele defraudou 4 vezes mais, muito mais ia aflorar de Zaqueu com a experiência com Cristo Jesus. Muito mais Zaqueu ia fazer. O amor, a comunhão diária, a preocupação, o cuidado, o zelo. Estamos tão corridos, queridos. Corremos tanto atrás de coisas materiais. Buscamos tantas coisas que deveria estar em último plano. E o primeiro plano, as coisas de Deus, nós não buscamos como devíamos fazer. Então, nesta tarde, que haja uma reflexão de você com Jesus e que haja uma mudança na tua vida. Que Deus abençoe você por ter parado no seu tempo um pouquinho para ouvir esta reflexão. Corramos atrás de Jesus assim como Zaqueu fez. Vamos ter vontade e desejo de ter mais intimidade com Jesus. De uma coisa eu digo: Jesus no coração, há transformação. Jesus no coração, nós mudamos, somos outras pessoas. O amor vai aflorar em cada um de nós. Amém. Boa tarde.